Outra questão importante é o artigo 298, que determina que toda vez que se proferir uma decisão acerca da tutela provisória, ela há de ser sempre fundamentada. O artigo é claro. O juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. E nem poderia ser diferente. Essas decisões interlocutórias são impugnáveis por agravo ou por apelação. E de modo que é fundamental que se tenha o conhecimento das razões que levaram o juiz a decidir de determinada maneira, porque os recursos são fundamentados na fundamentação da decisão recorrida. Ou seja, quando o recorrente interpõe um recurso, ele não interpõe por causa da derrota. É óbvio que a derrota é o interesse que faz com que o recurso exista, mas ele recorre em razão dos fundamentos injustos, ilegais, inconstitucionais usados pelo juiz na sua fundamentação. De modo que, por se tratar de uma decisão recorrível, é fundamental que o juiz traga a completa fundamentação, a completa argumentação sobre a sua própria decisão. Outro artigo importante é o 299, que trata da competência. E a competência é simples. A gente já viu que, quanto ao momento da interposição do pedido de tutela, há na lei 2 momentos. Mas eu vou aproveitar aqui para vocês e vislumbrar com vocês a possibilidade de nós termos, na verdade, 3 formas. A primeira modalidade de requerer as tutelas provisórias é a modalidade antecedente, ou seja, se ingressa com o pedido de tutela provisória antes mesmo da lide estar instaurada de modo principal, por uma ação principal que discuta o mérito. Portanto, a parte quer preliminarmente proteger-se ou usufruir antecipadamente dos efeitos para depois e eventualmente discutir a lide principal. Esse é o tipo de pedido que nós chamamos de antecedente. É possível também que nós tenhamos o pedido de tutela provisória já no curso da ação, ou seja, o perigo, o risco do perecimento de direito surge quando a ação, a lide principal, já está em curso. E, portanto, o pedido de tutela atravessa uma ação já em curso, que é o que a gente chama de pedido incidental ou tutela incidente. Mas eu lembro a vocês que é muito comum que o pedido de tutela seja feito de modo concomitante. O que é isso? O autor postula a lide principal, portanto já apresenta a lide principal inteira e completa e coloca na sua petição um capítulo de tutela provisória requerida. Vejam que aqui ela é um meio termo entre as duas, de modo que eu consigo vislumbrar claramente uma terceira hipótese, que é uma hipótese muito utilizada na prática, em que o pedido de tutela provisória é apresentado concomitantemente com a lide principal, ou seja, não é nem uma petição autônoma antes e nem uma petição autônoma no meio. É um pedido, um capítulo que integra a petição inicial. E aqui ela é encarada como se fosse um pedido incidental. Quer dizer, o roteiro procedimental é como se fosse um pedido de tutela incidental. Então, do ponto de vista do procedimento, não há diferença entre a tutela pedida de modo incidental e de modo concomitante. Mas apenas para vocês visualizarem, é possível também que a gente faça o pedido de tutela no exato instante em que se interpõe o próprio processo. Pois bem, diz o artigo 299, portanto, que quando o pedido é antecedente, ou seja, quando não há ainda nenhuma lide proposta, o pedido da tutela provisória deve ser direcionado ao juízo que, em tese, seria o competente para que a ação principal fosse proposta. Por exemplo, eu tenho uma lide, uma lide material que ensejaria um processo que, pelas regras de competência processuais, seria num juízo cível de Santos. Ora, se a lide principal deveria ser ajuizada num juízo cível de Santos, então o pedido de tutela provisória antecedente também será apresentado a um dos juízos cíveis de Santos. No caso da tutela incidente é muito mais simples, porque ela é apresentada por uma mera petição, nem distribuída no curso de um processo que já existe e, portanto, a competência óbvia é do próprio juízo que já está lidando com a lide principal, de modo que a petição, nesse caso, é apresentada ao próprio juízo. E nos tribunais, segue-se a regra dos tribunais. Se já há um recurso instaurado, apresentamos ao relator. Se não há ainda um recurso instaurado, o regimento interno do tribunal vai definir a competência, ok?